Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou Vitor Taveira. Essa é a entrevista do século, direto do Estúdio 42B, aqui no centro de Vitória. Essa e outras entrevistas estão nos canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio. Também estamos no Instagram, @tvséculo. Curte, comenta, compartilhe, fortaleça a nossa imprensa alternativa. Hoje estamos com uma convidada aqui que é a Carlile Trindade, gestora cultural, mestre em comunicação e territorialidades e militante do movimento Grito da Cultura. Carlile, obrigado pela presença, seja bem-vinda. Obrigada, bom, tudo bom? Bom, eu queria começar, você que tem pesquisado essa questão muito contemporânea, que é a precarização do trabalho. Então, eu queria saber como você vê como isso se reflete na cultura, porque a sua área de atuação é cultura. Como é que isso acontece? O que se assemelha com outros setores e o que tem de peculiar e de particular nessa atuação dos agentes culturais? Bom, a precarização ela não é uma coisa específica de um setor, né? Então a gente estuda mesmo a partir de uma visão global, né? De um processo que é global, assim, né? E aí eu começo a pesquisar essa precarização a partir do discurso do empreendedorismo, dentro de um outro foco no mestrado, né, com foco ali na greve dos entregadores de aplicativo, e começo a trazer esse tema para dentro da cultura, que é meu lugar de trabalho, né? E eu acho que foi um estalo assim que eu tive durante uma palestra do Galo de Uta, né? Que ele disse uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Eu já vinha trazendo esse tema para dentro do debate, né? Mas ele disse uma coisa muito importante, que quando os entregadores fizeram a greve, aquela imagem deles todos enfileirados, com a bag, na moto, era para resgatar essa identidade do trabalho que foi perdida, né? Porque quando a gente fala de precarização, a gente está falando de processo, né? Precária é a condição, precarização é o processo, né? De piorar essa condição que já é precária. Então, haveria necessidade de resgatar essa identidade. E aí eu fiquei pensando, caramba, na cultura a gente nunca nem teve essa identidade. A gente passa de uma condição precária de trabalho e essa condição precária ela é institucionalizada. E aí a minha defesa, a minha tese, as minhas hipóteses, né, em cima de um estudo que eu começo a traçar dentro da cultura, é de que as próprias políticas públicas elas contribuem para essa institucionalização dessa precarização do trabalho. Então, eu acho que porque é interessante, assim, como você falou, esse imaginário da cultura. Estou pensando aqui agora, mas assim, eu vejo duas possibilidades nesse imaginário. Que é, quando você fala em cultura, se pensa em artista, como trabalhador. Então, se pensa em artista ou no artista global, entre aspas, hollywoodiano, da novela, da estrela, da música, dos grandes palcos, ou você pensa nesse artista que é uma pessoa totalmente alternativa, é um pouco à margem, que vive num mundo paralelo. Estou falando de idealizações do senso comum, Mas, na verdade, é uma cadeia muito maior, do que o artista é uma parte, desse processo e tem muitos mais elementos, Mas tudo também recai na condição de trabalho, quem financia, de onde vem o dinheiro, como é que funciona isso, É uma loucura porque é uma grande complexidade, assim. Primeiro que a gente precisa definir o que é cultura nisso tudo, né? Então, a gente define cultura dizendo o que é ou dizendo o que não é, né? Porque aí, a partir daí, a gente trabalha as dimensões da cultura, né? Porque a gente chega à conclusão de que não adianta definir. Então, vamos trabalhar na dimensão econômica, na dimensão do trabalho? Aí a gente começa a focar nesse tema. E aí, quem é essa cadeia produtiva? É o artista que está na ponta? E aí, quando a gente vai para o imaginário social, o artista é o bon vivant, né? O cara que viaja, que faz umas músicas aí, que eu vou convidar para fazer um show ali, mas não entende o que está nos bastidores, né? Para esse artista estar ali, para um evento acontecer, para um projeto acontecer. Eu acho que não há uma noção, há uma invisibilidade muito grande dentro da cultura, assim. Se a gente for falar de imaginário social, eu só vejo assim um apagão para as pessoas da complexidade que é essa cadeia produtiva, se a gente pensa num setor econômico, né? Então, desde a produção, até a distribuição, comercialização, consumo disso,
tem uma galera nessa cadeia produtiva que é invisibilizada. E eu acho que é até um desafio quando se fala em economia criativa, né? Que é um termo que vem muito a reboque dessa necessidade de criar uma condição de empreendedorismo, né? Uma coisa mais atuante dentro da cultura, trazer para essa lógica do empreendedorismo, que você pensa assim, tá, quem é criativo dentro dessa cadeia produtiva? É só o artista? E a pessoa que monta o box trans para botar a luz, não é o criativo? Então, aí começa a ficar mais complexo ainda. Então, não é, a gente não está falando de uma economia, a gente está falando de projetos que movimentam territórios. Então, a gente tem cidades criativas, territórios criativos. Então, assim, é um grande bololô. Eu costumo dizer que eu acho que é uma alternativa a gente repensar qual é o conceito de cultura, do que a gente está que fatias a gente está pegando desse conceito para poder trabalhar com as políticas públicas, sabe? Para falar de precarização do trabalho, né? E entender esses profissionais envolvidos. Eu acho que é resgatar essa identidade, resgatar e criar esse imaginário social de trabalhador. Eu acho que é o maior desafio, assim, que eles nos enxerguem. Você faz o quê? É muito difícil. Eu trabalho a vida toda, todo mundo me pergunta o que eu faço, ninguém sabe, nem meus pais sabem dizer o que eu faço. Então é uma loucura. Você falou, inclusive, que você já trabalhou em grandes eventos, né? Porque também é uma dimensão complexa, né? Trabalha com grandes públicos, mas nem sempre eventos que geram que movimentam muito dinheiro, garantem boas condições de trabalho. Na verdade, pela minha experiência, tá? Eu não posso falar assim estatisticamente, mas pela minha experiência, eu já tenho atuado em grandes projetos, mega eventos, eventos internacionais, eu vou te falar, quanto mais dinheiro tem o projeto, quanto maior a circulação de recurso, eu acho que mais pessoas exploradas a gente tem, mais base de exploração a gente tem nesses lugares, assim. Porque quanto maior o evento, maior é o recurso. Conseguir dinheiro não é uma coisa fácil. E aí, para você remunerar bem a base, vamos dizer assim, a base não, a ponta dessa pirâmide, né, do projeto, você tem que explorar a galera de baixo. Não tem outra alternativa. Então, eu fui para o Rio em 2009, fiquei até 2016. E eu tive algumas experiências assim de gente trabalhando, carregando peso por 20, 30 reais. E não tendo 30, 40 no máximo, e não tendo alimentação, não tendo passagem. Então, imagina, de 40 reais você ainda tem que tirar passagem e alimentação. De grandes shows, a gente não está falando de um evento que tem a primeira edição. A gente está falando da 15ª, 20ª, sabe? Então, assim, não é uma coisa... infelizmente, a gente não conseguiu dinheiro, vou te pagar 40 reais, né? Porque os grandes nomes vão estar ganhando, né? Os grandes diretores vão estar ganhando dinheiro. Então, eu acho que é um projeto mesmo. É um projeto de sociedade, né? Que é desigual, que produz desigualdade, e eu acho que é só a reprodução disso tudo. Agora, a gente tem o que a gente chama de políticas públicas da cultura como leis de incentivo. É uma coisa muito recente, na verdade, na história política do Brasil, né? Não que não existiam, né? Mas os primeira vez que o Ministério da Cultura, as secretarias de cultura começam, para quem não está acostumado, é um pouco assustador, né? Ver que é uma coisa que está sendo pensada agora, não que antes não existiam, mas assim, uma política cultural não é meramente um show que acontece lá no aniversário da cidade, isso é o clássico, né? Principalmente no interior, né? Mas também nas grandes cidades, obviamente, que é contratar grandes shows ou fazer um incentivo de uma coisa ou outra, que se fazia, inclusive, de uma forma muito à mercê do interesse do gestor, digamos, né? E a política pública, na verdade, ela vem, de alguma maneira, ajudar a dar, não sei se é exatamente democratizar a palavra, mas dar um contexto de lisura no uso do dinheiro público e tal. Queria que você explicasse para a gente qual que é a importância da política pública hoje, né? E o que seria, né? O que seria do panorama da produção cultural hoje se não existisse, por exemplo, essa política pública? Depois vamos falar das limitações dela, mas eu queria primeiro começar falando do que é esse passo, assim, de qual que é essa história, o que a gente tem construído até aqui. Eu acho que política pública é sempre desafio, né? A gente tem sempre as distorções, tem sempre o lado positivo, a gente não pode desconsiderar isso. Eu acho assim, se a gente pensar na política pública contemporânea, botar um marco aí, 85, 86, MINC, depois Lei Sarney, né, avançando para o Collor, onde, enfim, acaba com tudo, depois cria de novo a Lei Rouanet, que é a lei que a gente tem até hoje, só que alterada, né? Eu acho que o financiamento contemporâneo, que é um braço
da política pública, a política de fomento, né, o financiamento, eu acho que antes disso eram os mecenas, né? Eu acho que não tinha, ou as famílias ricas, endinheiradas, que também se enquadram na mesma lógica, né? O filho podia estudar arte, belas artes, e a família financiava isso. Então, quem tinha acesso ao que se definia como cultura, como arte, né? Que também tinha essa distorção, mas enfim. Então, era ao bel prazer de iniciativa privada, de pessoas, né? De pessoas endinheiradas, eu acho assim. Se você não tem uma política pública, tem um mercado ali muito fechado num produto que é bem comercial, né? E que chega às pessoas e começa a produzir, assim, vamos dizer, dar algum retorno, né? Então, eu acho que a política pública ela vem no sentido de criar essa democratização. Por exemplo, a Lei Rouanet ela nasce com uma condição. Nasce a Lei Rouanet e nasce o fundo. Por quê? O fundo é justamente para minimizar as distorções que seriam criadas a partir da Lei Rouanet, porque é uma lei que daria recursos mais... Daria não, né? Falo daria, daqui a pouco vão dizer que a gente está ganhando dinheiro, né? Mas que investiria em projetos, recursos altos, na condição de o fundo investir em projetos menores, trabalhadores menores. Então, assim, ela já nasce com essa preocupação de reduzir essa desigualdade que ela produziria. Mas isso acontece hoje? Não, eu acho que nunca aconteceu de fato, né? Eu acho que nunca. O Fundo Nacional, eu acho que ele apareceu na pandemia, né? Ele sumiu, apareceu em alguns momentos, de repente ele apareceu com uma poupança gorda ali que salvou, entre aspas, a gente naquele momento, mas de fato foi importante esse recurso do fundo. Então, eu acho que essas distorções elas são históricas. Por quê? As políticas públicas elas acompanham, é o que eu defendo muito assim, na minha pesquisa, elas acompanham um contexto, elas não estão descoladas desse contexto. A gente está falando o quê? Sarney, um governo que era liberal. Aí entra Collor, um governo neoliberal, que marca o neoliberalismo do Brasil, né? Aí você avança, de repente você chega no PT, né? Depois vem Itamar, né? Depois que o Collor é impeachmentado, e aí entra, de repente, o PT, que traz aí realmente uma perspectiva nova, né? Gilberto Gil à frente foi um visionário, pensar essa política pública nessa pegada de democratização de fato, porque a primeira coisa que ele fez foi escutar as pessoas. Foi o mapeamento, né? Foi o resgate das conferências, foi ter dados, foi quando a gente teve dados da cultura. Olha que loucura, a gente tem um apagão desde então, né? Então, eu acho que sim, eu acho que as políticas elas surgem com a intenção de democratizar, mas elas são produto do seu tempo, produto do contexto econômico, político. É difícil dizer que elas vão fazer diferente do que o sistema, sabe? Pois é, inclusive, assim, a Lei Rouanet recebe muitas críticas, de que ela estaria enriquecendo artistas que estão na mamata, que estão acostumados àquele discurso da direita, mas também do ponto de vista da esquerda, acho que as próprias gestões, né, do Gilberto Gil, do Juca Ferreira, que foi seu sucessor, né, nas gestões do PT no Ministério, eles entendiam que essa lei precisava ser alterada, mas não houve... Enfim, é política, né? Para alterá-la você precisa de normativas de aprovação no Congresso e tudo mais. O que tem de bom e ruim nela? Nossa, pergunta boa. Desmistificando a Rouanet. É uma loucura, ela passou por reformulação. O Gil foi a primeira grande reformulação, depois do Collor, né? E depois, agora, a gente teve um pacote de reformulação também, né? Um novo pacote de reformulação, assim. E aí, pensando nessa regionalização da lei, eu acho que agora a gente tem uma maturidade com a lei. Mas é muito doido. A gente está falando de uma política pública de 86, que tem gente que ainda não tem acesso, que trabalha na cultura. É novidade, né? A gente já está no atraso da política pública, falando de lei de incentivo, né? Que é uma coisa que ainda não nos atende mais. A Secretaria de Cultura, inclusive, do Estado, apresentou recentemente números que mostram um crescimento significativo nos últimos anos, né? Isso se reflete, para quem observa, acompanha os movimentos culturais, que tem mais gente aqui do Estado, mais projetos acontecendo com essa lei, né? Isso. Então tem também esse próprio processo de ser uma lei de fundos maiores, que exige também uma preparação maior, né? É um processo mais estruturado para captação e tudo mais, né? É um processo mais difícil, assim, menos assim,
mais doloroso, talvez, para se fazer. E eu acho que precisa realmente ter mais corpo, ter mais experiência para poder acessar, porque são grandes recursos, né? Então, não é uma coisa simples. Eu acho que é valoroso, porque a lei, para mim, ela realmente movimenta o mercado, né? E pensar agora nessa composição da lei, atendendo as regiões, né? A região tal, eu acho que pode ser que a gente alcance essa democratização, talvez esse sonho de uma lei mais democrática, e ter... O que me incomoda nesse processo mesmo é essa figura da iniciativa privada nesse processo, né, que eu acho que é uma grande distorção desse processo. Mas, de fato, é onde coloca dinheiro grande para movimentar a cultura. O que a gente precisa é corrigir essas distorções, né? A gente não vai cortar a mão, né? O problema está no dedo, a gente vai cortar a mão inteira. A gente tem uma lei de incentivo, a gente precisa repensar. Eu acho que a gente está num momento, Vitor, de repensar os mecanismos de financiamento. Então, a gente pode melhorar o que a gente tem, mas a gente tem que pensar em alternativas para isso, porque elas já não nos atendem há muito tempo, né? Mas, como eu falei, muita gente da cultura ainda nem tem acesso, né, a isso. Então, eu acho muito positivo na política contemporânea as leis de incentivo, porque realmente colocam dinheiro, criam aí, talvez, instruções normativas, editais que você acessa, né? E tem um pouco mais de transparência, que eu acho que é importante. Colocar a lei Sarney era uma loucura, eu botava dinheiro em qualquer projeto. Você não precisava prestar contas, você não tinha um orçamento. Então, enfim, a gente tem, assim, uns ganhos favoráveis. Eu acho que a lei estadual movimentou, sim, e num momento importante de recuperação do setor. Então, ter essa retomada do setor e a partir de uma lei de incentivo que coloca recurso grande, eu acho que é proveitoso também. O que a gente tem que lidar agora são com essas distorções que ela gera, né? Porque, assim, na verdade, o papel ali da iniciativa privada não é exatamente de investimento. Não. Isso que é o curioso, né? Na verdade, ela recebe uma isenção fiscal, troca de bônus, então o dinheiro que seria destinado para o imposto, ele vai ser destinado para um projeto social, entra a marca e, dependendo do modelo, a própria empresa vai escolher, né? O que é considerado problemático também porque alguma coisa mais crítica, enfim, pode encontrar dificuldade de não ter interesse do patrocinador, né? Ele vai querer projetos que atuem nas áreas de interesse dele, por regiões, por exemplo, né? Onde ela impacta, ou por temas que tenham a ver, né? Enfim, tem essa questão. E, no fundo, assim, não há, de fato, um grande investimento da iniciativa privada em cultura. Eu soube que teve já casos, assim, por exemplo, que eu acho que seria, se houvesse um percentual de isenção e um percentual de investimento, talvez. Isso talvez faria mais sentido, mas a notícia que eu tenho é que quando tentaram isso também não houve. E aí você esvazia, né? E a tendência é, quanto maior for o investimento em lei de incentivo, menor é o investimento direto. Do que seria o investimento direto? É quando a empresa coloca o dinheiro do próprio bolso no projeto, né? Incentivando projetos. Na verdade, assim, investindo em projetos sem a lei de incentivo. Então, o que a gente percebe, assim, como trabalhador, né, no mercado é isso. A gente vai buscar as empresas no momento em que as leis de incentivo estão investindo mais, esse aporte direto que a gente chama, ele começa a sumir, ficar mais escasso, né? Porque é justamente isso. Eu acho que o argumento para criar a lei de incentivo é de que a ideia é jogar para responsabilidade para as empresas, puxar as empresas para que elas investam em cultura. Mas isso não acontece. Eu acho que há uma acomodação muito clara e muito proveitosa, né, de ter esse dinheiro à disposição para fazer assessoria de imprensa, para fazer marketing, né? Essa figura da empresa não tem nem função de existir, né? Assim, é curioso que na Rouanet, assim, nessa crítica, eles vão lá e pegam um caso, a Maria Bethânia ganhou 1 milhão para fazer uma peça. Assim, não entram sequer no mérito projeto, da arte do projeto, da concepção artística, do produto final, do público atingido e tudo mais, né? Que tudo isso é avaliado durante a seleção e tudo mais, mas entram de que ela é uma artista que não precisa. Estou citando o nome dela, pode ser Daniela Mercury, já falaram de vários, né? É um argumento que a extrema-direita usa e tal. Como se a política pública não pudesse financiar esse tipo de iniciativa, o que para mim parece um erro. Eu acho uma crítica perigosa para a gente, que defende política pública, que defende o setor, né? Por quê? São duas questões aí, né? Obviamente, o que a empresa vai fazer? Ela vai querer investir no produto que é mais comercial. Essa que é a grande distorção, né? Então, por exemplo, tem festivais tradicionais que não conseguem recurso
A gente já teve aqui no estado um exemplo que não conseguem recurso, mas, de repente, um festival mais moderno vai conseguir, porque está mais inovador. Então, assim, é o tradicional ou inovador, o mais comercial. Então, eu acho que essa é a distorção. Se houvessem regras ali, tivessem regras que desse um limite, uma brecada nessa atuação, porque é a iniciativa privada determinando o que vai ser financiado ou não. É ao bel prazer, porque uma vez que você habilita o projeto, não significa que você vai conseguir o recurso. Quem decide que projetos serão financiados com recursos públicos são as empresas. Então, eu acho que há uma grande distorção. Com relação a esses grandes projetos, eu acho perigoso a gente criticar assim, de qualquer jeito, né? Uma crítica vazia. Por quê? Eu acho que tem que partir do princípio de que ele movimenta o quê? Que cadeia produtiva ele movimenta? Ele gera trabalho? A gente não pode sempre ficar abraçando essa ideia de gera trabalho. Todo mundo gera, né? Uma empresa pequena gera, eu gero. Foram 54 pessoas trabalhando no último projeto, 53, uma voluntária. Então, assim, mas tem projetos que são importantes para a cidade. Isso sem dúvida, né? Se a gente for pensar na lógica da economia criativa, faz movimentar. A gente não pode desconsiderar isso, né? Mas com responsabilidade, criando essas regras que vão limitar um pouco essa atuação que é tão do jeito que elas querem e como elas determinam. Então, eu queria chegar justamente nesse outro ponto, né? Nas políticas que são de nível estadual, municipal, que são de investimentos diretos do Estado, né? Quer dizer, você não passa por iniciativa privada, são recursos próprios do Estado, que são destinados aos fundos que realizam nos estados e municípios, né? Que aí você tem outra configuração, né? Que, na verdade, muitas vezes, há também alguns projetos de maior envergadura, mas a maioria são pequenos projetos que sequer existem em CNPJ, muitas vezes, né? Então, isso é outro processo que traz essa dimensão da cultura de que ninguém começa num palco gigante tocando para 100 mil pessoas, né? E muita gente não vai chegar. E muita gente não vai chegar e tudo bem, vão ter carreiras artísticas. Tudo bem. Ou não, né? Tudo bem, sim, e tudo bem no sentido de que podem ter, inclusive, carreiras muito frutíferas, muito produtivas, podem ter uma condição de vida ok, sem ficar milionário, né? Enfim. Mas tem essas outras políticas, né? Elas existem, elas chegam, mas também tem limitações, né? Tem. Porque também entra na questão do próprio acesso. Quem consegue acessar, por mais que haja... Acredito que há crescentemente um esforço, talvez em todas as esferas, vamos dizer assim, de incluir novos atores. Mas, assim, o cinema, por exemplo, que é uma arte caríssima de produzir, ela tem uma marca ainda muito forte, né, que vem também aos poucos se transformando, mas assim, quem acessava isso, quem tinha condição, inclusive, de ter formação para isso, ou acessar os recursos para isso, era uma super elite, né? Não estamos falando de uma classe média, estamos falando da classe alta, né? Que aos poucos isso vem mudando, mas se você olhar as estatísticas, quem são os diretores dos principais filmes no Brasil, está lá muito claro, né? Que a grande maioria são homens brancos, de classe média e tal. É complexo, assim, o fundo tem essa função. Teoricamente, o fundo é a política pública para o pequeno. Então, ele nasce com essa função, mas ele não necessariamente exerce essa função. E aí a distorção qual é? É definido pela gestão. Então, se há uma gestão empenhada em fazer um processo mais democrático, mais transparente, né, de descentralização desse recurso, né, de fazer com que os mesmos nomes de CNPJs não acessem tantas vezes, né, para que outros possam acessar, eu acho que quando há esse interesse, eu acho que ele fica um pouco mais democrático, né? Mas voltando, né, produto do nosso tempo, né, do sistema que a gente vive, da lógica que a gente vive. E tem as leis de incentivo que não são de renúncia fiscal, que também são de premiação, né, que normalmente são as leis municipais, que a gente tem aqui exemplo, né, a Rubem Braga, a gente tem de Cariacica, tem da Serra, então são leis também que funcionam como premiação. Aí o aporte é um pouquinho maior, você tem um investimento um pouquinho maior do que os editais, né, a maioria dos editais do fundo, e é o recurso que vem do imposto, que aí você tira a figura da empresa, mas você continua utilizando o dinheiro do imposto, que eu acho que é o grande barato assim da lei de incentivo quando ela não é de renúncia fiscal, assim, que eu acho que atende. Mas a distorção está justamente no interesse de quem está à frente dessa gestão, né? De quem, e qual é o programa de governo,
qual é a política pública que defende, quais são os interesses e relações com o mercado. Eu acho que essas são as problemáticas quando a gente fala de uma política municipal, né? Talvez aí uma política municipal mesmo. E eu acho que é a maior ausência que a gente tem, não só no estado, mas em todos os outros estados assim no Brasil. A política municipal é o grande desafio, né? Porque é quando chega no pequeno trabalhador. Então, fazer chegar a política municipal, fazer ela funcionar, fazer o recurso federal chegar na municipal, estadual chegar e fazer com que ele aconteça, que ele chegue, que ele movimente, eu acho que é o maior desafio, porque é esse que vai realmente atender. É uma política pública que, se eficiente, né, que se assertiva, mas para isso você precisa de dados, você precisa de um mapeamento. A gente faz política pública no interesse de quem está fazendo. A gente entra... naquela questão que a gente já falou aqui em outras entrevistas, que é a neoliberalização do Estado, né? Então, assim, as estruturas são precárias, né? O dinheiro não é pouco só no investimento. O dinheiro é pouco, por exemplo, nos recursos humanos, de quem está trabalhando numa secretaria para dar conta. E aí agora a gente tem uma questão, né, que é, bota entre aspas, um problema bom, que é que finalmente o Sistema Nacional de Cultura está regulamentado, há dinheiro, recurso federal para chegar nas pontas no modelo, né, de descentralização, né, o Sistema Nacional de Cultura, com as leis federais, Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo, está repassando dinheiro para todos os estados e municípios que se interessarem, né, isso é um divisor de águas na política cultural brasileira, sem dúvidas. Mas entra nessas contradições, né? Porque se você não tem uma equipe em quantidade e em qualidade capacitada para lidar com isso, você tem uma série de causas. A gente tem visto aqui no noticiário, o Século Diário tem acompanhado também em alguns casos, né? As dificuldades que estão havendo para esses artistas produtores culturais acessarem o recurso do seu município. Né? Do Estado um pouco menos, porque há mais estrutura, de alguma maneira, mais nos municípios, especialmente menores, mas também nos grandes municípios, né? Tive recentemente Cariacica, Serra, todo mundo reclamando de não saber. Aí tem a ver também com governança, né? Com falta de diálogo, com falta de atenção e tudo mais. Informação, né? É igual você lançar um edital e falar, não tiveram muitas inscrições. Não tiveram muitas inscrições, por quê? Porque não tem muitos grupos afros no Vitória? Como assim? Não tem? É uma loucura isso, mas enfim. Eu acho que a cultura é tão complexa e tão precária, Vitor, que eu acho que todas as dimensões que envolvem nela têm a sua precariedade particular, né? Você falou aí a precariedade da gestão, né? Se a gente não tem a cultura como uma pasta, ela não tem recurso, ela não tem autonomia, não tem equipe, não tem gerência, não tem atuação, não tem voz dentro de um município, né? De uma prefeitura, dentro do estado. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. Se não há uma pasta, porque tem municípios, por exemplo, que não tem realmente nem uma figura da pessoa da cultura, né? Alguém da educação... Ou tem uma, né? O gerente... a pessoa que é da educação, quem é? A chamada equipe, né? Então você vai brigar como com o gestor? Não tem equipe, não tem dinheiro, não tem, sabe? Então, assim, é um problema bem mais grave, né? Mas aí a gente tem isso, mas a gente tem isso também nos grandes centros, o que é muito problemático, né? Você viu, vamos trazer essa realidade para Vitória, a gente está falando da capital, né? Que você fala sempre, está na vanguarda da política pública, né? A Lei Rubem Braga, uma das primeiras, enfim. Então, assim, e a gente está aqui com vários equipamentos fechados. Uma lei que ficou parada há um tempão. Né? A gente passou por várias gestões aí, que algumas um pouco mais democráticas, outras mais autoritárias, e a realidade não mudou tanto. Né? Então, eu falo assim, a complexidade, a precarização, a precariedade da cultura é tão grande que é num todo. Né? Então, quando a gente volta lá no começo da conversa falando sobre essa precariedade, há um trabalho invisível muito grande, né? Que eu costumo dizer que todo esse trabalho até a gente chegar no recurso. Isso é invisibilizado e, na maioria das vezes, não é remunerado. A lei, às vezes, permite a inscrição, a submissão do projeto, mas é um trabalho invisível, não remunerado, não pago, para sorte se você conseguir o recurso. Então, assim, é uma invisibilidade grande nesse processo todo, sabe? Então... E o processo de escrita, para quem não está acostumado, quer dizer, não é só chegar... Não é só você falar a sua ideia, né? Você tem que escrever um projeto dentro de um modelo, conseguir cartas de apoio, cartas de todos os integrantes, quer dizer, tem todo um processo, como você falou. Você não tem nenhuma garantia que você vai ser contemplado.
E mais uma coisa que muita gente tem questionado, principalmente assim, por exemplo, a cultura popular, é justamente que seja essa quase que a única política, né? No sentido de que uma manifestação tradicional que tem anos, às vezes décadas, às vezes até séculos de existência precise concorrer no edital e não tenha garantido. Por exemplo, no caso do Congo, a gente sabe quantas bandas de Congo existem no estado, né? Poderia ter uma forma de financiamento que consiga apoiar todas, independente de ter que inscrever. Porque quando a gente entra em alguns setores, tem muito mais dificuldade de acessar esse formato, né? Porque existe uma técnica também de escrever projeto, enfim. Enquanto a gente tem mestres, às vezes, das culturas populares, que tem todo um conhecimento, uma trajetória, mas que não conseguem acessar esse tipo de formato. Eu acho que a política pública ela torna homogêneo uma coisa que é plural. E aí é que começam os problemas. Porque é a mesma lógica de como é que eu defino cultura, como é que eu defino cultura popular, tudo que não é, né? Tudo que não é, ou tudo que é. A partir de que ponto eu defino isso? Porque se eu pego um modelo, que é o edital, e determino que esse é o único modelo para poder acessar o recurso, eu já estou limitando, porque é o que você falou. Então, aí alguns têm a questão da oralidade, que ainda há esse recurso, mas só existe realmente o edital como política pública. E aí, quando a gente fala isso, a gestão briga com a gente, né? Não existe só isso, mas olha para o todo. Esses grupos, eles têm algum tipo de manutenção de instrumento? Eles têm alguma sede onde eles podem atuar? Eles têm alguma forma de comercializar garantido pela política pública? Ou eles têm um edital no ano com recurso de 15 mil, que aí eles vão concorrer, sei lá, 60 grupos, 100 grupos, 70 grupos, e 10 vão ser aprovados. Então, só tem isso. Se só tem isso, só tem isso. Não tem o que argumentar com relação a isso, sabe? Mas aí um pode dizer assim, advogado já, se eles existem há tanto tempo, por que eles precisam da política pública? Aí é que a gente entra na nossa conversa do começo. Se a gente olha para a cultura como uma dimensão única, exclusiva, econômica, que precisa dar resultado, a gente acaba com a cultura. A cultura não é só mercadoria. Para mim, né? Cultura tradicional, cultura popular, isso tem que ser mantido pelo Estado. A Carlília, onde isso acontece? Acontece. Se eu não me engano, a gente pode pesquisar, eu acho que é Ceará. Existe uma política pública, eu preciso, talvez se você puder ver, não sei se dá tempo de ver agora, mas enfim, eu acho que é Ceará, que existe uma política onde eles recebem um recurso mensal, como se fosse uma bolsa mesmo, né? Os mestres, isso, né, da cultura popular. Os mestres da cultura popular, né? Em reconhecimento à atuação desses mestres. Né? Então, assim, será que não há possibilidade? É uma política super valorizada, e é uma política que é referência. Então, desculpa, para mim, Estado é para isso. É para garantir que essas tradições elas se mantenham vivas. Então, não tem esse argumento, vamos trazer a economia criativa para junto com o turismo. Não vai, gente, não vai funcionar. Foi a mesma lógica do ponto de cultura lá atrás, né? Que a galera botou na cabeça que seria por meio do empreendedorismo, e não funcionou. Né? Foi desmantelado o programa de ponto de cultura e agora que está sendo resgatado, né? Porque não funciona. A lógica do empreendedorismo ela não vai funcionar para um setor que não tem uma única dimensão, que é a dimensão mercadológica. Né? Então, eu acho que preservação, salvaguarda, manutenção é responsabilidade do Estado, sim. Aí tem a galera que fala, mas vou te dar dinheiro assim, vai. Se é para manutenção desses saberes, vai ter que dar dinheiro, sim, vai ter que investir esse dinheiro, porque a gente está falando de perder parte da gente, da nossa identidade, da nossa história, da nossa memória. O que vai ser do futuro sem memória? É uma loucura, sabe? Não tem lógica, não tem futuro possível se a gente não tem memória. Então, quem tem essa memória são as nossas mestras, os nossos mestres. Então, a gente tem que resguardar isso, e financiando isso, não tem outro argumento. Só para dar informação, fiz uma rápida pesquisa aqui em Sergipe, acredito, essa lei dos mestres da cultura popular, que tem acho que um salário mínimo vitalício, né? Assim, obviamente que tem umas regras, né? Um limite de tantos mestres, mas, poxa, isso é um grande avanço se a gente for pensar. Se ele recebe um salário para essa manutenção desse saber, né? Eu acho que já quem conhece os mestres sabe o corre que né? Assim, tem que fazer. E assim, tem a ver também nessa questão, aí estou sendo agora desadvogado do diabo, né?
que, se a gente for pensar, as condições de manutenção dessas tradições estão sendo extintas. Por isso que a política pública também se faz necessária, né? Porque você vê no Congo a retirada do mastro, de ir no meio do mato, aí de repente você não tem mais a mata, né? Você não tem mais as condições de trabalho ali do cara que trabalhava no bairro, que vivia ou de uma agricultura ou de alguma coisa próxima e tudo era fácil, né, para ele encontrar com um grupo, para ele ensaiar, e que de repente agora ele tem que trabalhar não sei quantos quilômetros de distância, enfim, tem uma desestruturação mesmo das comunidades tradicionais, urbanas e rurais, né? Mudanças estruturais muito significativas, né, que tornam mais difícil, né? Antes quem costurava as roupas, agora tem que encomendar, enfim, esse tecido social vai mudando e isso é uma questão, né? E como chegar na ponta realmente continua sendo um grande desafio. E eu acho que não é só uma questão de cultura, que aí é que entra a transversalidade da cultura, né? Porque, por exemplo, quando a gente fez um debate, né, e aí do Grito da Cultura na caravana, que eu acho que a gente vai falar um pouco depois, a gente entendeu que a mobilidade era uma questão para democratizar, isso é óbvio, né? Como é que as pessoas vão acessar a cultura se elas não têm transporte público para chegar até onde tem as atividades, ou se as atividades não vão até esses territórios onde as pessoas vivem, né? Porque tem sempre que ser no centro. Então, eu acho que se a gente não pensa a cultura nessa transversalidade que ela tem, eu acho difícil fazer política pública para a cultura. Porque é muito difícil, Vitor, a gente ir para campo. Eu não faço só cultura. A gente faz assistência social, a gente faz psicologia, a gente dá comida, é o básico. A gente fazer um projeto, a gente tem que dar 4 refeições para uma pessoa leis, jovem. Como a lei lembrar que não pode, que coloca que não pode ter alimentação e coffee break. Você está falando não é alimentação, fala coffee break e... Nem tipo de... E como é que é o nome? E quando você faz lançamento, né? Buffet e coffee break. Não sei se o problema são as palavras em inglês. Acho que o problema é da comida. Mas o problema é a comida, como se não fosse uma dimensão da vida. E hoje a gente tem reconhecido a cultura alimentar como parte da cultura. Né? Isso é um processo a nível nacional que vem sendo discutido também. Então, você vai para uma comunidade, não existe manifestação popular sem comida. Sem comida. Né? É muito louco, é uma dimensão da cultura. É uma dimensão da cultura. O alimento é uma necessidade. Quando a gente faz projeto para a juventude periférica, por exemplo, como eu fiz o último, a gente dava 4 refeições. Porque o garoto chegava com fome, gente. Não dá. Era onde ele fazia 4 refeições ali de boa. Então, assim, não dá para só pensar na cultura num quadradinho, que eu acho que é o grande erro das políticas públicas, né? Você tem que pensar a partir da Secretaria de Assistência, né? Secretaria de todos os direitos de fato, né? Cultura LGBT, mulheres, população negra, pessoas com deficiência, né? A gente fez uma formação que tinha uns 5 autistas, né? Pessoas neurodivergentes. Então, assim, a gente não está falando só de cultura. E eu acho que o grande erro é esse, de não pensar essa transversalidade, esse diálogo com outros setores, assim, para pensar uma política pública robusta, que eu acho que falta isso, assim. É sempre uma política pública deficiente, ineficiente, né, com falhas, problemáticas, enfim. Agora eu queria voltar naquilo que você falou no começo, né? Estava guardando. Por que a política pública gera precarização? Então, porque se a gente pensa que surge uma política pública como um financiamento que já cria desigualdade, que já cria um processo de trabalho invisível, né, que para você acessar esse recurso, você tem que fazer todo um trabalho que você não vai ser remunerado, né? Então, você tem um trabalho... Muita gente desiste, né? E que todo mundo que trabalha precisa ser um PJ, ou seja, ninguém tem direito trabalhista, né? A Lei Rouanet ainda permite... Explica o que é PJ. PJ é pessoa jurídica, né, que é a lógica de pejotização, é uma grande rede de pejotização, né? Eu sou precarizado e precarizo outras pessoas, assim. Então, a condição para você trabalhar numa lei de incentivo, a Lei Rouanet ainda permite pagamento de alguns impostos. Então, você pode pagar, de repente, por RPA, que aí você garante um tipo de pagamento que você consegue pagar, pelo menos o INSS, né? Alguns direitos mínimos. Mas, no geral, as leis, elas têm essas problemáticas, assim, todo mundo que trabalha trabalha como PJ. E aí você trabalha tal qual CLT, 8 horas por dia. As 8 não, né? Quando é que a gente trabalha 8 horas? 12 horas, 16 horas, 24. Eu já trabalhei 38 horas num projeto, num evento. Então, assim, é insano pensar isso. E aí, quando a gente vai para os grandes projetos,
projetos, e aí eu tenho essa experiência, eu posso dizer, a galera trabalha à base de energético, comprimido, drogas lícitas e ilícitas, porque trabalha 12 horas, 14 horas. Quem que trabalha isso, gente? Os sets de filmagem, por exemplo, é uma coisa. Eu vi muitos relatos de é muito insalubre, né? E aí você gera uma lógica de agressiva, inclusive, né? Que as pessoas estão no seu limite e vão estourar umas com as outras e tudo mais, e no final você tem. Ok, você tem um processo lindo, você tem um filme lindo ali na sua tela. Agora, o que está por trás disso, né? Isso ninguém fala, né? Mas cria também uma identidade de desorganização. Também uma ideia de que é o corre, né? Me incomoda muito essa expressão. O corre, tudo bem, é uma expressão popular, a gente usa, correria, não sei o quê. Mas fica parecendo que não é profissional, porque a gente está sempre na corda bamba, a gente está sempre trabalhando horas a mais, a gente nunca tem documento nenhum assinado. Então, assim, é muito incipiente, né? É muito fragilizado, não há relação de trabalho, não há direitos garantidos, né? Tudo bem, você ganha 3, ganha 6 mil reais, mas sim, quanto que você ganha para um plano de saúde, para um INSS, uma aposentadoria? Você consegue planejar? Eu queria perguntar, fazer uma pesquisa para todo mundo que trabalha na cultura, quantos anos para frente você consegue planejar a sua vida? Porque a gente planeja por projeto, isso é insalubre. É uma vida fragmentada. Se tem projeto, a gente trabalha. Se não tem projeto, a gente fica sem trabalho, né? A gente não está de férias, a gente está sem trabalho. É difícil ter férias na cultura, porque significa que você vai estar recebendo e não trabalhando. Não existe isso. Quando você não está trabalhando, você não está recebendo. Então, assim, é uma vida fragmentada. Psicologicamente, isso é inviável. É insalubre, não é saudável, né? Por isso que vem aí, geram todas as questões de saúde mental. Quem aguenta não poder planejar daqui a 6 meses, não poder planejar daqui a 1 ano, né? Eu acho que isso é precarização, é a precarização da vida, é do trabalho, da condição humana. Então, e a política pública faz isso, porque ela instaura e institucionaliza essa condição. Pois é, o pessoal reclamou muito nos últimos anos, né? Que tanto editais estaduais como municipais saíram em dezembro e janeiro as inscrições. Que era se, né, o entre aspas, empreendedor, o trabalhador da cultura conseguisse se organizar para ter um descanso no momento em que está todo mundo descansando, e na verdade a gente tinha que estar lá escrevendo para garantir que ele vai ter alguma coisa para esse ano, senão... Historicamente, a gente trabalha menos no começo do ano e mais no final do ano, né? É sempre no segundo semestre um fluxo maior de trabalho, que é quando os recursos começam a entrar, né? É justamente esse trabalho. A gente é bem essa zona, assim, né? Um período de escrever, de correr atrás de recurso e um período de executar. Então, historicamente, ele é assim. Obviamente que há sessões que a galera que trabalha continuamente, né? Mas são grandes marcas, são grandes nomes, né? Grandes CNPJs que têm essa possibilidade. A gente, no geral, o trabalhador da base, a gente tem esses períodos assim que a gente não tem trabalho mesmo, gente. É simples assim. Não tem trabalho. Mas, assim, falando... E aí, desculpa te interromper. E aí, uma política pública que a gente só consegue se movimentar a partir dela também é um problema. Não tem mercado. Não vem me falar de dados de política de economia criativa, de ganhos extraordinários, mas que dados são esses? De uma política comercial, da galera comercial, né? Dos grandes shows, dos grandes cinemas, dos grandes eventos. Mas se a gente só consegue sobreviver a partir da política de financiamento, porque não tem mercado. Se não tem mercado, esse papo de empreendedorismo não cola, né, gente? Agora, a gente tem... a gente sabe que as conquistas trabalhistas, elas são, né, fruto da luta dos trabalhadores. Isso é uma realidade... óbvia para quem observa o mundo na perspectiva da luta de classes e tudo mais, né? Mas a gente teve, assim, essa vitória inacreditável, na verdade, da cultura na pandemia, no governo Bolsonaro, de conseguir criar essas leis que conseguiram destravar esse processo de um Sistema Nacional de Cultura que nem Gilberto Gil, lá no seu auge, conseguiu fazer. E isso tem a ver com uma luta de trabalhadores, de alguma maneira, de um grupo de pessoas que se conhecia, que já lutava, que tinham principalmente uma base na Lei Cultura Viva, nos pontos de cultura, né, que promovia justamente esses encontros e essa organização de uma rede, uma organização em rede, de fato, né? Então tem um papel importante, junto com uma articulação de parlamentares e tudo mais. E a gente, no embalo da Lei Aldir Blanc, no meio da pandemia, a gente tem uma grande mobilização de vários agentes culturais, inclusive aqui no estado, realizando lives, né? Na época não tinha como mais lives e discussões e tal, que chegou a esse processo.
Mas como é que você enxerga a organização desses trabalhadores em geral? Que eu acho que isso foi um momento, né? Esse momento pré-Lei Aldir Blanc, foi um momento e a gente agora está em outro momento, né? Uhum. A gente tem momentos como esse na cultura, de grande mobilização. Não é de hoje, assim, nessa política pública contemporânea que a gente está falando de Sarney para cá, a gente tem essas mobilizações. Foi feita essa mobilização, por exemplo, né, para a Constituição do MINC, lá atrás. Então, a gente tem algumas dessas mobilizações. E eu acho que a cultura tem um poder muito grande quando se junta, porque a gente faz barulho mesmo, né? A gente não tem jeito, a gente grita literalmente para que as coisas se mobilizem. Agora, não é surpresa que isso tenha acontecido no governo Bolsonaro, porque, por exemplo, se a gente for lá para a ditadura, foi um período incrível para a cultura. Incrível do ponto de vista de política pública. O primeiro debate de uma política nacional foi em 66. Começou um burburinho logo que começou a ditadura, 66 começaram a criar algumas diretrizes, e, se eu não me engano, em 75 criou-se um esboço de uma política nacional. Né? Então, assim, algumas secretarias de cultura foram criadas, a questão do IFAM do patrimônio. Então, assim, não é surpresa que isso se dê nesses governos, porque eu acho que foi até uma vez que você falou sobre isso, assim, não é que eles não têm interesse, eles têm interesse muito voltado para o que eles querem, para a manutenção do poder deles, né? Então, não é surpresa que tenha acontecido isso no governo Bolsonaro, mas foi histórico, foi uma grande mobilização e uma mobilização de sobrevivência, né, Vitor? Porque as pessoas estavam passando fome mesmo, né? Na cultura, base da cultura, galera de rua, galera que realmente trabalha no dia a dia, na rua, enfim, com muita gente. Então, foi fantástico essa mobilização, e eu acho que quando a gente se junta, mas eu acho que é um desafio a gente ter essa noção de condição de trabalhador para se unir, para mobilizar alguma coisa. Eu acho que isso foi perceptível na pandemia, que eu costumo dizer, porque a gente ficou visível, as fissuras ficaram visíveis. Não tinha como não lidar com essa fissura, né? Saiu da rua, saiu do trabalho, acabou. Não tem dinheiro, não tem recurso, acabou. Então, assim, estava visível essa fissura. E ficou mais evidente ainda no sentido que as pessoas foram para as lives porque elas tinham que suprir essa necessidade de arte e cultura. Exatamente. Que não era possível presencial. Isso deu um respaldo social, né? Uma parada que era naturalizada, digamos assim, tá ali o artista e tal. Mas todo mundo viu que sem isso não dava para viver, né? Sem o alimento, mas também sem o entretenimento, o lazer e tal, que foi radicalmente transformado. Exatamente. Mas hoje, como é que você enxerga assim, esse processo de organização? Eu acho que agora a gente, para mobilizar, esse que é o problema, precisa sempre estar no extremo, né? Para a gente conseguir essa porque a precarização ela tem tudo a ver com a dificuldade de mobilização, mas também, eventualmente, com o aperto das condições que pode levar à mobilização do desespero, né? Porque uma coisa é a organização corrente de uma classe contínua, né? Com seus instrumentos, com seus movimentos, seus sindicatos, e outra coisa são as questões que explodem, como foi o caso dos aplicativos, né? Quando as pessoas chegam no ponto que não tenho nada a perder e vou para a luta. Mas isso são momentos também raros, assim. E são momentos importantes, que eles impulsionam muitas coisas, assim. Eu acho que hoje a gente está num momento de retomada, né, de atuar justamente na retomada dessas políticas de financiamento, porque isso foi destruído, não só pela pandemia, porque a gente tinha um governo de extrema-direita, né, que destruiu essas políticas públicas todas. Então, inclusive o MINC foi extinto pela segunda vez na história, né, recente. Então, eu acho que está no momento de retomada. Então, eu acho que a gente está numa fase de correr atrás daquele dinheiro que a gente não tinha antes. Então, está todo mundo muito ocupado em trabalhar, né, os editais, as leis de incentivos, recursos estão chegando, né? E eu acho que isso dificulta um pouco essa mobilização, mas não é uma dificuldade só da cultura, é uma dificuldade de todos os movimentos. A gente conversa com vários movimentos e aí a dificuldade é a mesma por conta dessa fragmentação social, né, dessa individualidade, cada um atuando na sua casa. O trabalho remoto se tornou muito mais presente depois da pandemia, então se não está junto, se não está perto, essa questão de unidade ela some. Então, eu acho que a gente está num momento, talvez, de maior compreensão da nossa condição de trabalhador, mas eu não sei o quanto otimista eu sou disso.
tá? Mas eu acho que a gente está no momento de maior complexidade. A gente já tem debate sobre trabalho, a gente tem uma data instaurada pelo próprio governo federal como dia da luta do trabalhador e da trabalhadora da cultura, né? A gente tem dentro do programa federal um programa para trabalhadores da cultura, né? A gente ainda não sabe como vai ser, ainda olha com muito ressabiado para isso, mas de fato há um debate sobre trabalho na cultura. Né? Isso é muito importante. Eu acho que isso é novo. A gente debater o trabalho na cultura e o trabalhador, a condição de precarização, eu acho que é muito recente e muito importante. E outra questão assim, que é importante nesse processo que a gente está falando como um todo, o neoliberalismo e tudo mais, é que também estão sendo criados instrumentos novos, interessantes, mas na perspectiva das OS, né, que é a mesma coisa que acontece na saúde e tal, organizações sociais, né, sem fins de lucro, que gerenciam espaços públicos, né? E isso também tem provocado algumas tensões, né? Por um lado, no sentido do Estado, é uma forma menos burocrática e mais ágil de fazer acontecer. Por outro lado, novamente, a gente tem agentes não públicos fazendo a gestão de serviços públicos, o que não é um problema em si, exatamente, mas que carrega muitas complexidades. Não sei como você enxerga esse processo. É mais uma vez, né? Produto do nosso tempo, assim, é repetitivo, mas eu acho que a gente vive um momento de privatização das políticas públicas, né? Então, a visão neoliberal da vida é essa, é a mercantilização total da vida e a constituição de uma outra racionalidade, né? Uma racionalidade pautada nessa competição, individualidade, né? O homem SA, o empreendedor, essa figura do sujeito neoliberal, sujeito empreendedor, né? E eu acho que isso, criar essas políticas públicas a partir dessa noção, cria políticas públicas neoliberais. Né, com privatização, essa figura da ONG, da OSC, que vai gerir. Né? Eu acho que é uma onda tão forte e tão difícil de lutar, mas não acho impossível, obviamente, porque senão a gente não lutava todos os dias. Mas a gente está dentro de um governo tanto federal quanto estadual e em vários municípios neoliberais. Isso é fato. Né? É um vespeiro mexer nisso, mas de fato então a constituição dessas políticas públicas elas vão acompanhar. Isso é um problema porque elas vão focar na dimensão econômica e mercadológica do nosso setor. E aí é um problema que a gente já falou aqui. Então eu acho que talvez seja um grande problema, mas é resultado do que a gente vive. Assim. Não vejo com um conformismo de que não há o que ser feito, mas é difícil, é um momento difícil da gente lutar contra isso. E eu acho que essa compreensão de condição de trabalhador, de condição de que eu falo que é a politização. A gente ter consciência que a gente é trabalhador, que a gente precisa lutar por direito, acho que é a nossa única saída. Politizar o debate. Se a gente não politizar o debate, a gente não sai do lugar. Agora, aqui no Estado, a gente tem um cenário de vou dizer assim, muito entre aspas, mas todo mundo se conhece. A gente fala, todo mundo se conhece, todo mundo na cultura se conhece, né? Se você vai olhar na Grande Vitória, obviamente no interior é um pouco menos, mas mesmo assim, muita gente tem um intercâmbio com o interior, conhece as pessoas, mas tem pouco trabalho junto, coletivo. Aí você tem um trabalho artístico que pode se cruzar, mas você tem também um trabalho político, né? O trabalho cultural político no sentido de estar junto, de estar compondo, construindo coisas, construindo frentes, né? Você tem conselhos de participação, mas os conselhos, enfim, ainda não são necessariamente uma frente de unidade. Você tem conselheiros indicados por várias categorias. Então, como é que você enxerga esse desafio de unir essa classe, né? Uau. Que pergunta, né? Se soubesse, estava vendendo, né? Não estava dando. Mas assim, no sentido de unir a classe e de criar uma identidade de classe, porque sem identidade não faz sentido. Então, e aí trazendo já isso que eu queria falar do Grito da Cultura, né? Que é o movimento que também se propõe nesse sentido a trabalhar com os trabalhadores da cultura. Nossa, é uma resposta difícil. Acho que a gente está há 2 anos tentando isso. Porque tem aquela coisa da identidade, ela pode ser
pautada também no negativo, né? Na Sim, negação de alguns lugares. Eu quero ser né? trabalhador. Isso acontece por exemplo, nessa precarização dos entregadores, né? Da uberização, isso rola também. Então eu quero ser empreendedor mesmo, não quero ser trabalhador, não quero ter direito, né? É uma loucura, a gente promete direito, e aí o empreendedorismo promete sucesso, né? Como é que você lida com isso? Eu acho que como é que a gente faz para unir, né? Eu acho que a gente tem políticas públicas que fazem a gente competir o tempo todo. Eu acho que a gente tem um mercado que é restrito, que faz a gente competir o tempo todo. E aí, qual a dimensão que a gente se encontra? Que é a dimensão social, a dimensão simbólica. Eu acho que é onde a gente pode resgatar. Eu sempre falo que a cultura ela tem um papel fundamental no resgate mais dessa condição humana mesmo, sabe? Eu acho que a gente se encontra nessa dimensão mais social e simbólica da cultura, né? Que aí fala das nossas identidades, né? Que fala do que a gente é, de fato, né? Sai dessa dimensão mais econômica que ela é pura e simplesmente da competição. Eu acho que é um combo de coisas, Vitor. Eu acho que a politização, a formação política é importante na cultura, principalmente. Então, assim, falar de política pública é recente nos debates da cultura. Cada vez mais pessoas vão falando, né? Isso é ótimo, porque vai aprofundando. Então, o Grito se propõe a fazer isso também, né? De trazer também, ser mais um desses agentes, né? Que debate essa política pública. Então, quanto mais a gente conseguir falar de política pública, igual a gente está falando aqui, numa roda de amigos, né? Que sejam da produção cultural, né? Em eventos, em projetos, eu acho que a gente tem a condição, porque em posse do conhecimento a gente consegue pensar alternativas. Né? Para mim, essa educação política, né? Que eu acho que a gente precisa ter como condição para criar essa identidade do trabalho, e essa identidade do trabalhador, e também para fugir dessa lógica de competição. A gente está falando de um mercado que é muito competitivo, né? Embora a gente não esteja em competição com os grandes nomes ali do Sudeste, né? A gente é o patinho feio, né? A gente recebe menos recurso, a gente acessa menos recurso fora daqui, o que limita um pouco. Então, tudo acaba ficando entre as mesmas pessoas, entre os mesmos CNPJs, isso é um pouco prejudicial, fica difícil a gente falar em unidade com realidades tão distintas, né? Você vê um produtor cultural da favela, da periferia, projetos que acontecem na favela e na periferia, e você vai unir com um produtor cultural da Braducã, da Mata da Praia, que faz projetos comerciais. Aí sendo também uma questão de classe, né? Eu não estou falando de classe de origem, não, estou falando de classe de quem é o empregador e quem é o trabalhador, né? Pois é complicado falar porque nessa também união. Acaba sendo uma coisa um pouco difusa a partir do momento que todo mundo, entre aspas, é empreendedor. Né? Exatamente, porque você recebe um pouquinho, mas você está meio que não é empregando, né? Você está precarizando alguém, você está pagando alguém, então você assume algum rol aí de E é óbvio que empregador. quer assumir, né? Quem quer ser ali? Quem não quer acessar essa fatia do bolo? Todo mundo quer acessar. Todo mundo quer sentar à mesa, né? Então, assim, eu acho que essa unidade vai vir dessa consciência, dessa identidade de trabalho a partir de uma formação política, a partir de uma educação política. Eu acho que é o único caminho. E a partir da dimensão simbólica, é onde a gente se encontra ali, nas identidades, no que a gente tem em comum, sabe? Que eu acho mais fácil. Essa base da cultura, talvez, eu acho... Mas eu acho que eu vou ficar devendo essa resposta. Eu tô pensando difícil, aqui assim, no que eu não vejo outra forma senão politizar o debate. Uhum. Para começo de conversa, assim, a gente tem que politizar o debate, ponto. Se eu não me entendo como trabalhador, não tem salvação. Porque eu estou longe de ser uma empreendedora de sucesso, sabe? Uhum. Óbvio que a gente tem grandes empresas que trabalham, fazem produções, né? Mas a gente está falando da maior parte, que é de trabalhador. Então, se eu não tenho consciência de que eu sou um trabalhador, uma trabalhadora, eu acho que vai ficar bem mais difícil essa consciência. Formar essa identidade, assim. E eu acho que ter um movimento como o Grito da Cultura é importante, né? Não ele como único, mas ele sendo mais um movimento para justamente puxar esse debate, puxar essa identidade. Porque quando você fala de movimento dos trabalhadores, das artes e da cultura, olha que loucura, né? Quando é que você tem isso em outros lugares, assim, né? Isso já é um passo à frente, assim, dessa conscientização, né? Hoje a gente precisa lutar por isso. E eu já notei que toda vez que a gente fala do tema, as pessoas se interessam muito. Que tal de precarização é essa? Eu sempre fui precário, como é que está mais precário ainda? Então, eu acho que há um interesse,
Mas eu acho que essa informação não chega, que é o problema acho que de todas as classes, né? Mas eu acho que na nossa ainda mais. Eu acho que por isso, porque eu não entendo o que é política pública. Quando você me pergunta por que a política pública precariza e eu te respondo, é porque eu tenho acesso ao conhecimento, sabe? Então eu acho que mais gente tendo acesso ao conhecimento, a gente forma uma opinião mais crítica. Porque você pode entrar naquela de tipo assim, cara, eu já fazia isso aqui, eu já mobilizava aqui minha comunidade, fazer cultura de graça aqui na correria, de voluntário, agora, pô, tem um dinheiro, tem que agradecer, né? Porque, né? Estão pagando aqui para fazer o que eu gosto, né? Mas como assim, cara? Você vai reclamar, mas não tá muita funcionando. gente não se enxerga como agente cultural e como trabalhador. Enxerga como agente cultural, sou uma pessoa que promove cultura, mas não se vê como trabalhador. E tudo é trabalho. Nem todo trabalho é remunerado, mas tudo é trabalho. Tudo é trabalho. E quando você cria essas nomenclaturas, agente, agitador cultural, fazedor cultural, historicamente ela vai tirando a valoração do seu trabalho. Se não há valoração, não há remuneração. É óbvio, se você é só um agitador cultural e vai lá só para dar uma agitada... Agitador cultural para o meu Liminha lá do programa do Gugu. Que é um trabalhador e devia receber bem, né? Espero que tenha recebido bem. Mas essa é a realidade, assim. A gente tem que entender que essas narrativas elas são criadas porque elas têm uma função de dominação, né? De construção de uma outra história, né? Se você está criando uma outra racionalidade, um outro sistema de existência, a narrativa, a comunicação acompanha. Então, como você começa a reproduzir, você pode observar, os gestores falam da gente sempre como fazedores, agentes culturais, agente cultural eu até defino como uma função dentro da né, produção cultural, agente cultural, mas fazedor, agitador, né, e começa a extrapolar. Então, mobilizador. Eles dificilmente se referem a gente como trabalhador, porque é um vespeiro, como é que você vai dar direito a uma pessoa que nunca teve direito? A partir de que ponto a gente começa a debater direito do trabalho dentro da cultura? É um vespeiro, gente. É óbvio que é um vespeiro, porque nunca houve. A gente está começando a fazer isso há muito pouco tempo, né? Então, eu acho que essas nomenclaturas elas têm essa função de naturalizar essa condição de apagamento dessa identidade do trabalho. Isso é perigoso. A gente precisa começar a rebater, sabe? Não, eu sou trabalhador, então onde eu vou eu coloco, eu sou trabalhadora da cultura. É para criar essa identidade. Bom, obrigado, Carlito Trindade. Muitas questões para a gente pensar, né? Não se encerra aqui certamente o debate, mas é muito importante trazer essa perspectiva crítica, né? E essas reflexões. Essa foi a entrevista do século com produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico aqui do Tony Braga, no estúdio 42B. E a entrevista do século vai a toda terça-feira, 18 horas, sempre com entrevistados e temas interessantes para a gente pensar o Espírito Santo e o Brasil. Então, para saber também notícias diárias, análises, outras informações sobre o Espírito Santo, você pode entrar no Século Diário todo dia, tem matérias novas aí para a nossa maravilhosa equipe de jornalistas, trazendo aí um pouco do Espírito Santo para você. É isso, obrigado e até logo. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.